Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Irmãos, antes havia falado com todos vocês que ministraria, amém, uma apostila sobre cura e libertação. Amém? Este dia é chegado, hoje, em nome do Senhor Jesus. Faremos essa ministração em nome do Senhor Jesus. Então, peço a todos os irmãos neste momento que tenham a máxima atenção para que venham entender tudo direitinho em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? E que anotem tudo o que for possível em nome do Senhor Jesus. Faremos oração agora e falaremos dessa apostila, amém? Deste módulo, entendeu? Que será dividido em duas partes, uma de libertação e outra de cura. Primeiro, vamos falar sobre libertação e depois de cura. Amém, igreja? Então vamos à oração neste momento para que podemos começar com a ministração. Amém, igreja? Farei uma pausa em nome do Senhor Jesus. Se eu me calar por alguns instantes, não precisem ficar assustados, apavorados, que estarei tomando uma água, bebendo uma água em nome do Senhor Jesus, entendeu? E parando um pouco por causa da minha voz. Amém, igreja? Então vamos lá. Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento eu me apresento a Ti, Senhor, e apresento cada ouvinte presente neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que nos cubra com Teu sangue, Pai, e nos proteja durante esse período de ministração, e que repreenda toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja dissipada agora todo dardo de fogo inflamado do inimigo, toda oração contrária, toda seta maligna seja agora dissipada na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, que não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo, Pai, que vem ministrar cada coração presente neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então vamos lá. Este módulo, amém, igreja, fala sobre o poder da intercessão, parte 1, amém, igreja, sobre os princípios de intercessão, sobre o que é estar na brecha, sobre a palavra na intercessão, sobre princípios da palavra na intercessão, a perseverança do intercessor, quando devemos perseverar na intercessão, o Espírito Santo na intercessão, como o Espírito nos ajuda, o Espírito intercede de acordo com o que ouve de Jesus, amém, igreja? A ousadia na intercessão, dores de parto na intercessão. Quando Deus leva um intercessor a sentir dores de parto, características do intercessor, amém? O que nos impede de sermos ouvidos por Deus, amém? A autoridade espiritual, amém? Características do guerreiro de oração, que são os guerreiros de oração, resistência aos ataques do diabo, personalidades, entendeu? Característica da personalidade de Satanás, nossa batalha que é nas regiões celestes, amém? Tudo esse módulo vem trazendo na área de libertação. Nossas armas de guerra, amém, igreja? A nossa oração de guerra, amém, igreja? Desculpem aí em nome de Jesus. A libertação com quebra de vínculos. Iremos falar sobre vínculos ou laços com trevas, amém? Festas que são vínculos diretos com trevas, vínculos que são pactos de sangue, amém, igreja? Vínculos feitos através de religiões não cristãs e seitas, outros vínculos, amém, igreja? Como quebrar esses vínculos, oração da quebra de vínculos, objetos consagrados, a chave da libertação, como remir territórios, como retomar a autoridade.
entendeu? A autoridade espiritual, amém, igreja? A primeira lição que o cristão sempre deve aprender é a obediência à autoridade, amém? Então, em nome do Senhor Jesus, aí está o primeiro módulo, ou seja, a apostila de libertação, módulo de libertação, o qual iremos falar. Mas, neste momento, nesse primeiro momento, iremos falar sobre o poder da intercessão, princípios da intercessão, o que é estar na brecha, a palavra na intercessão, os princípios da palavra na intercessão, a perseverança do intercessor e quando devemos perseverar na intercessão. Amém, igreja? Então isso aí faz parte da intercessão. Tudo, um todo, faz parte da intercessão. Amém? Vamos falar aqui agora em nome do Senhor Jesus. Então, o poder da intercessão. Intercessão no hebraico significa paga, ou seja, colibir com violência contra forças satânicas. Interceder, então, quer dizer, é colocar-se no lugar do outro e pleitear a causa do outro. Nada acontece na terra sem ser resultado direto da intercessão. Vamos ver alguns exemplos, amém? Deus interfere na vida dos homens através do homem. Exemplos também. Nós podemos mudar as circunstâncias. Outro exemplo também de intercessão. Então, repetindo. A palavra intercessão quer dizer colibir com violência contra forças satânicas. Podemos encontrar na Bíblia, irmão? Podemos. Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 7, verso 25. Um exemplo de que está escrito na palavra. Assim diz, amém, igreja? O Senhor para mim e para ti. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Isso, inclusive, é uma palavra de salvação. Amém, igreja? Podemos encontrar na Bíblia outro resultado de intercessão? Amém, igreja? Abram em Romanos 8, 26. Amém, igreja? Romanos, versos 26, capítulo 8. Assim diz o Senhor para mim e para ti. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Exemplo de intercessão. Tem outro na Bíblia? Amém? Em nome do Senhor Jesus, abram em Isaías 53, no verso 12. Assim diz o Senhor para mim, para ti, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém, igreja? Então são exemplos de intercessão na Bíblia. Amém? Interceder, então, é colocar no lugar do outro e pleitear a causa do outro. Nada acontece na terra sem ser resultado direto da intercessão. Verdade? Isaías, capítulo 62. Vamos de novo, Isaías 62 agora, irmãos, repetindo, no verso 6 e verso 7. Diz assim: o Senhor para mim e para ti, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Amém, igreja? Então, não existe nada, não acontece nada na terra sem ser resultado direto da intercessão. Outro, Deus interfere na vida do homem através do homem. Salmos 115, verso 16.
Salmo 115, verso 16. Amém, igreja? Repetindo. Salmo 115, verso 16. Amém, igreja? Conferindo. Assim diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Amém, igreja? Olha para isso. Deus interfere na vida dos homens através do homem. Este salmo é um exemplo disso. Amém? Outra coisa, o que são espíritos? Espíritos são seres sem corpos, então eles precisam de corpos. Então, Deus interfere na vida do homem através do homem. Se você der o seu corpo e dizer a Deus: usa-me como seu instrumento, eis-me aqui, ele vai te usar para operar o propósito dele. Quero deixar bem claro a todos os irmãos que Deus, irmãos, não precisa de vocês. Deus sem você é Deus, agora você sem Deus é quem? Amém, igreja? Então, nós podemos mudar as circunstâncias, exemplo, através da intercessão, verdade, podemos sim. Onde aconteceu isso na Bíblia? Em Gênesis capítulo 18, vamos lá. Gênesis capítulo 18, amém? Assim diz o Senhor para mim e para ti, que foi sobre Abraão e Ló, verdade ou não? 18, a partir do verso 17, vamos lá dizer: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Amém? Capítulo 18, verso 17, está aí. Agora 22, no verso 22 e 23. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Porque isto aqui é um exemplo de intercessão para mudar a circunstância. Porque Ló habitava em Sodoma, entendeu, igreja? Então é um exemplo de que a intercessão pode mudar circunstâncias de alguma coisa. Quando falamos, muda Deus o quadro, Senhor, muda a direção, reverte o quadro. Então Deus para nada para Deus é impossível, irmão. Basta crer. A todo aquele que crê e não duvida, Deus opera. Amém? Porque a dúvida mina a fé. E minando a fé, você não vai ter resultado daquilo que você pede. Terra negante, decanto rabanaço, decanto e derraço. Amém, igreja? Então preste atenção nessa ministração, preste atenção nesse estudo. Amém, igreja? Então vamos lá. Princípios da intercessão. Quais são os princípios da intercessão? É preciso que o intercessor abra a boca e peça para receber. Exemplo, abram lá em Salmos, livro de Salmos 2, amém? Livros de Salmos 2, verso 8. Salmos 2, verso 8. Amém, igreja? Salmos 2, verso 8. Assim diz o Senhor para mim e para ti: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Amém, igreja? Estou com a Bíblia na mão para todos verem que existe o que estou ministrando. Este módulo a vocês está tudo escrito na Bíblia. Estou junto com vocês nessa. Em nome do Senhor Jesus, vão conferindo. Depois voltam, ouçam de novo o áudio em nome do Senhor Jesus e vão aprendendo. Amém, igreja? Porque muitos não têm condições de participarem de congresso, não têm condições de terem pessoas para estarem do lado, em nome do Senhor Jesus, ministrando todos os dias, amém? Outros encontram dificuldades de estarem na igrejas, como chegar até a igrejas distantes, amém, irmão? Então são vários fatores que influenciam. Então, já que hoje todos têm internet em nome do Senhor Jesus, eu creio, então vão ouvindo e aprendendo em nome do Senhor Jesus. Então, princípios da intercessão, acabamos de ver. É preciso que o intercessor abra a boca e peça para receber. Pede-me que te darei, verdade ou não? As nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Outro princípio, devemos detectar
e prender o espírito maligno que atua nas pessoas, no lugar, na cidade ou família, conforme está lá em Efésios capítulo 1. Todos lá em Efésios agora, amém, igreja? Efésios capítulo 1, amém? Capítulo 1, igreja, no verso 16, capítulo 1, no verso 16, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Amém? No verso 16 e no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Por que esta palavra? Porque você deve detectar o espírito maligno que atua nas pessoas, lugar, cidade ou família. Por que isso? Porque somente através da revelação, da sabedoria que vem do alto, da revelação, você vai poder detectar que tipo de espírito maligno está atuando sobre a pessoa, sobre o lugar, sobre a sua casa, sobre a sua família, terra negando toda caço, ramanaço, canto terraço, e repreendê-lo na autoridade do nome de Jesus, que Jesus lhe diz hoje: eis que te dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder das trevas sem lhe causar dano algum. Que será então a serpente senão a traição, a falsidade e a vaidade? Amém, igreja? Então todos estejam de pé, porque isso também está escrito na palavra de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, conforme está lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 17, os que creem em meu nome. Então, outro princípio, você vai falar especificamente o que pede, conforme está lá em João 14, todos lá em João 14, amém, igreja? João, capítulo 14, verso 13, amém? Assim diz o Senhor para mim, para ti: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, amém, igreja? Então, você vai falar especificamente o que pede, não é ficar inventando coisa para lá, para cá. Fala aquilo que você quer, amém? E devemos orar somente uma coisa, não como um gentil que toda hora pega a mesma coisa. Deus te ensina a orar lá em Mateus, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso: entre para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em silêncio, que o teu Pai que está no céu ouvirá e lhe concederá o pedido. Amém, igreja? Então, devemos orar no corpo também, outro princípio, por causa da unção coletiva. Quer dizer, orar no corpo, ou seja, impor as mãos em alguns casos, mas também não é tão necessário desse jeito, amém, igreja? Porque Deus de perto é Deus de longe. Caso a pessoa esteja do outro lado do mundo, como você vai fazer? Você não tem condições financeiras de estar lá, então você pode orar, porque Deus de perto é Deus de longe. O Espírito de Deus, Deus é um ser onipresente, onipotente e onisciente, porque está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, amém, igreja? Então, devemos também, outro princípio, Deus trabalha na legalidade e o intercessor precisa aprender a trabalhar na legalidade. Ou seja, o diabo também não é legalista? Satã é o sétimo olho de Deus, ou seja, o olho acusador, verdade ou não, igreja? Aquele olho que vê o que você faz de errado e vai lá e acusa o irmão, acusa o próximo, amém, igreja? Agora esse aí é o olho de Deus, é o olho acusador, ele está de olho em você, ele que se abaixa para ver a terra, é o Senhor Jesus, amém? Então ele trabalha também na legalidade. Satanás é legalista, você errou, ele vai lá e te cobra, mas você também não mentiu? Você mentiu por isso, isso e isso. Todo crente, quando for mentir, sempre vai ter um para poder falar com ele, para lembrar o passado dele, verdade ou não? Então, Deus também trabalha na legalidade. Você dá legalidade a Deus, você precisa, para você trabalhar com Deus, você precisa trabalhar na legalidade, ou seja, não aceitar o erro, amém? Não deve consentir com o erro, amém, igreja? Então, esses são princípios da intercessão, amém, igreja? Agora, vamos ver o que é estar na brecha, amém, igreja? O que é estar na brecha? É estar entre Deus e a pessoa, cidade ou lugar, intercedendo a fim de que os mesmos tenham oportunidade de ouvir o evangelho, livre da interferência demoníaca. Olha o tamanho desse negócio. É estar entre Deus e a pessoa,
cidade ou lugar intercedendo, a fim de que os mesmos tenham oportunidade de ouvir o evangelho livre da interferência demoníaca. Por quê? Porque a interferência demoníaca, irmão, faz com que as pessoas não ouçam o evangelho, porque o evangelho diz o quê? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim quem? Por Jesus. Ele é que intercede por você com gemidos inexprimíveis, como acabei de ministrar em nome do Senhor Jesus. Existe então, irmãos, outra verdade sem ser o evangelho? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Irmãos, está mais do que claro um negócio desse. Então, Satanás tem cegado as pessoas para que as mesmas não possam ver a necessidade de quê? De um Salvador. Amém? Conforme está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 3 e 4. Amém? Exemplo de quem ficou na brecha? Jesus. Jesus ficou na brecha por todos os pecadores, verdade ou não? Ele veio à terra, sofreu a punição em nosso lugar e morreu por nós. Amém, igreja? Isso aí é um exemplo de ficar na brecha. Amém? Creio que lá no livro de Ezequiel, abram aí, Ezequiel 22. Ezequiel 22. Amém, igreja? Vamos dar uma olhada aí, Ezequiel 22. Ezequiel 22, a partir do verso 30 e 31. Diz assim, o Senhor para mim e para ti. Olha aqui, ó. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha aí. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Então, existe estar na brecha? O que é brecha? Brecha não é porta aberta, brecha é a fresta, o buraquinho. Satanás não quer a porta aberta, ele quer justamente a brecha. Onde, irmãos, eu pergunto a todos vocês estão dando brecha a Satanás? Feche essa brecha aí agora, em nome do Senhor Jesus. Não deixe que ele entre mais, em nome do Senhor Jesus, porque é através daí que está vindo a destruição da sua vida. Amém, igreja? Então, isso é estar na brecha. Então, o guerreiro, ele deve estar limpo, ou seja, ele deve estar limpo para ficar na brecha, para que o outro venha ouvir o que? O evangelho livre da interferência demoníaca. Amém, igreja? Então assim ficou Jesus por todos nós, pecadores, não é isso? Porque todos pecamos desde o início e por isso estamos destituídos da glória de Deus. E Deus nos deu uma chance de quê? De reverter o quadro, nos convertendo e nos arrependendo. Dizendo o quê? Que eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, igreja? Então os guerreiros cristãos devem estar dispostos a estar na brecha e lutar no campo espiritual para destruir as forças demoníacas que cegam os incrédulos. Você deve estar disposto a permitir que o Pai o use como quiser para beneficiar outra pessoa ou até mesmo cidade, seja lá o que for. Você tem que olhar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, entendeu? Porque você não é nada mais, nada menos aqui na terra do que um instrumento de Deus. Amém, igreja? Você é usado por Ele. Você tem, no caso aqui, diz o que? Estar disposto a permitir que Deus te use, porque muitos hoje, igreja, querem ter o Senhor Jesus sim como Senhor, como Salvador e não como Senhor, porque tendo Ele como Senhor, você vai dever obediência, e o verbo do crente é obedecer, e tem muitos crentes aí que não querem obedecer, querem aceitar Jesus somente para dizer assim: você tem dois caminhos, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, qual dos dois você quer ir? Obviamente você vai escolher quer ir para o céu, entendeu? Você não vai querer ir para o inferno. Eu pergunto a todos vocês, e eu e você, vamos para o céu ou vamos para o inferno? Hein, igreja? Iremos segundo o quê? O julgamento do Senhor, Ele que nos julga, Ele que diz para onde nós vamos. Vamos segundo as nossas obras, segundo o que praticamos. Amém, igreja? Então estar na brecha, você, igreja, estar na brecha, nós, é provar na prática o amor de Deus derramado no seu coração. Amém, igreja? É isso aí que é estar na brecha. Amém? Voltando agora, a palavra na intercessão. Amém? Sabemos o que?
estamos estudando sobre intercessão, então sabemos que a arma de combate espiritual é o quê? É a palavra de Deus. A principal arma de combate espiritual é a palavra de Deus. A palavra é a espada, ela é poder. Esta foi a arma usada por Jesus no confronto com o diabo, conforme está lá em Lucas, capítulo 4, no verso 4 ao 12. Então, a espada do Espírito é a arma temida por Satanás. Todo o poder de Deus está na sua palavra, está nos lábios do guerreiro da garantia de vitória. É a palavra de Deus a base da nossa conquista e é a arma de combate contra o inimigo. Ela nos dá autoridade sobre Satanás. A espada, meus irmãos, a palavra é a espada e deve estar guardada dentro de cada pessoa que foi chamado por Deus para a batalha espiritual. Ela deve ser proferida na hora do confronto com as trevas, conforme está lá em Apocalipse 19, verso 5. Todos lá em Apocalipse 19, verso 5. Amém, igreja? Apocalipse 19, verso 5. Diz assim: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, tanto pequeno como grandes. Amém? Apocalipse 19, verso 15, quer dizer, perdão aí, igreja, não 5, é 15, amém? 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? Está lá em Apocalipse 19, 15, repetindo, perdão, porque disse 19, 5. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. Então, a palavra é a espada, é poder, é a arma usada por Jesus. Confere lá em Lucas, vamos lá em Lucas agora, amém, igreja? Lucas, capítulo 11, o capítulo 4, amém? Lucas, capítulo 4, amém, igreja? Lucas, vamos ver esse confronto aí. Lucas, capítulo 4, de 4 ao 12. Capítulo 4, de 4 ao 12. Assim diz o Senhor. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha só o confronto de Jesus com Satanás. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo-lhe: olha você aí, ó avarento, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti e que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá vendo aí, igreja? Em nome do Senhor Jesus, até o verso 12. Um confronto de Jesus contra o diabo. É o tá escrito. Então, sempre quando a pessoa vem afrontar você, você dá de espada. Amém? Porque você é o quê? Você guarda a sua espada no coração, guarda a palavra de Deus no coração. A sua língua é espada aguda. Amém? A palavra de Deus é como a espada de dois gumes que penetra o mais profundo da alma e do espírito e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração, guerreiro. Vigie em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aí está confirmado o que estou explicando aqui a vocês, está na palavra de Deus. Vamos lá, princípios da palavra na intercessão. Também existe princípios da palavra na intercessão. Aprenda a declarar a verdade sobre o qual você se firma.
entendeu? Declare sempre a verdade, fala a verdade daquilo que você está orando, amém? Diga, está escrito, por exemplo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas está escrito na tua palavra que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Então, diga sempre está escrito, porque no momento que você está orando, você está em confronto com as trevas, amém, igreja? Ou em confronto com os demônios, com Satanás, amém, igreja? Fortifique-se outro princípio em Deus e aprenda a falar a palavra, porque é a palavra que é a arma de destruição e combate espiritual, amém? Entre com as trevas, amém, igreja? Então fortifique-se, a palavra é tanto instrumento para atrair o céu e também para invadir o inferno e fazer o inimigo bater em retirada. Então você atrai o céu, ou seja, você vai atrair o céu, você vai ficar mais próximo de Deus, você vai atrair pessoas para você, como você vai ter autoridade de invadir o inferno e fazer o inimigo bater em retirada em nome do Senhor Jesus, para que ele não volte mais, porque onde tem luz, onde tem Espírito Santo, onde tem Jesus, Satanás não faz visitação, amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus, decrete que ele bate em retirada e não volte mais, amém, igreja? Então, vamos ver a perseverança também do intercessor, conforme está lá em Romanos 12:12. Confirma? Vamos lá, Romanos, livro de Romanos 12, verso 12. Amém, igreja? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Verso 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, verso 12. Perseverança, palavra perseverança, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, entendeu? Tem que ser perseverante. O que é perseverança? Entendeu? Perseverança é o que? Permanência, entendeu? Você tem que perseverar, tem que insistir, entendeu? É constância. Então, a oração de intercessão requer constância, persistência e intensidade, ou seja, perseverança. Amém? E Efésios 6, verso 18. Aí vamos encontrar Efésios 6, verso 18. Todos lá em nome do Senhor Jesus. Verso 18. Amém? Assim diz o Senhor: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, igreja? Então, isso é uma qualidade do intercessor, a perseverança. Você deve persistir e não desistir. A palavra perseverança, ela vem do grego, que quer dizer proskatério, e significa ser constantemente diligente, atender assiduamente, aderir de perto, atender continuamente e esperar em, ou seja, perseverar é persistir e não desistir. Amém, igreja? Então assim diz Deus para mim e para ti. Quando devemos perseverar na intercessão? Amém? Quando devemos perseverar? Quando a pessoa por quem oramos pode estar vivendo em incredulidade e desobediência. O que vencer isso, irmãos? Cegueira. Amém? Incredulidade, cegueira. Ela é cega espiritualmente, não tem olhos, então é um dos motivos que você deve perseverar na intercessão, entendeu? Ela é cega espiritualmente, até que Deus venha tirar o véu dos olhos, amém, igreja? Para que ela venha enxergar e possa ouvir o quê? O Evangelho, ouvir a palavra sem a interferência demoníaca. Então você deve perseverar na oração desta maneira. Quando uma pessoa por quem oramos estiver vivendo em incredulidade e desobediência. O que é desobediência, irmão? Está no pecado, amém? Está bebendo, está em vício, está drogado, está em fornicação, está em adultério, tudo pecado. Existem 7 pecados capitais, todos sabem disso, quais são os pecados. Está em gula, está em ira, está em ódio, amém, igreja? Inveja, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quantas coisas, e principalmente a obediência a quem? A Deus. Não respeita nem a Deus, não tem
Deus como soberano, não tem Deus acima de tudo, entendeu? E a própria palavra ensina o que? Adorar a Deus e somente a Ele prestar culto, amém? A Ele, somente a Ele. Isso é até primeiro mandamento, um dos primeiros mandamentos da Bíblia: adorar somente a Deus e a Ele prestar culto. Então, quando devemos perseverar ainda na intercessão? Quando oramos sem ter conhecimento da situação, suas causas e tudo que envolve o problema. Então, devemos perseverar sem ter o conhecimento da situação, suas causas e tudo que envolve o problema, até que Deus venha trazendo o quê? O Espírito da sabedoria e da revelação, para que você se situe sobre aquela causa e tudo que está envolvendo aquilo, ou como ser o que dizem, né? Para que venha desenrolar esse rolo que está acontecendo, porque você está em confronto espiritual. A luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra o quê? Potestades, principados e magistrados, contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, pessoas sendo usadas, entendeu? Por demônios. Então, não devemos agredir o próximo, ir de encontro ao próximo, bater boca, como diz o quê? Se você bate boca com um tolo, se você discute com um tolo, mais tolo você fica. Então, quando um tolo fala, o sábio cala. Repreenda um sábio e tornará mais sábio, verdade ou não? Agora, se você vai lá e repreende um tolo, você vai se igualar a ele, verdade ou não? Então, quando devemos ainda perseverar na intercessão? Quando nada sabemos sobre o assunto e somos movidos por um peso de intercessão. Às vezes, irmãos, não sabemos nada sobre a vida de ninguém, sobre lugar nenhum, mas o próprio Deus nos move. Amém, igreja? Ele nos move com um peso de intercessão tão grande que você está orando, não sabe nem pelo que é, nem por que é. Mais tarde, mais na frente, você vai saber o porquê. Então pode estar acontecendo isso aí com você. A mesma coisa eu digo, que às vezes você está em casa assim, tranquilo, né? Não digo distraído, né? Que o distraído tropeça, ele não presta atenção, ele não vigia. Então você pode estar assim em casa distraído e de repente vem assim uma onda de alegria em cima de você, um regozijo. Isso é resultado espiritual. Às vezes vem em cima de você assim um choro profundo, uma tristeza, uma angústia. Isso é o quê? Isso é um peso movido por intercessão, entendeu? Você está ali chorando profundamente, porque quem está intercedendo por você é Jesus, com gemidos inexprimíveis, e obviamente você vai sentir esse impacto espiritual sobre o seu corpo. Muitos dizem assim: ah, eu estou todo quebrada, mas se toda quebrada, isso existe. Ao fui orar o irmão, quando vi a enfermidade dele, eu senti a dor em mim. Eu senti que a dor estava em mim. Isso também é verdade, amém, irmãos? Podem ter certeza que é verdade, isso não é mentira. E em muitos casos acontece. Então, caso esteja acontecendo com você, irmão e irmã, não precisa se apavorar, porque isso são coisas espirituais, amém, igreja? Então, quando devemos perseverar na intercessão? Quando oramos por pessoas que estão sob influência maligna e precisamos confrontar essas forças opostas para que saiam do caminho e a pessoa fique livre para tomar a decisão de quê? De seguir a Jesus. Amém? Então, quando devemos perseverar? Quando as pessoas estão sob influência maligna. Você que está na fé, você tem o olho da fé, você sabe, você tem discernimento, você tem entendimento. E eu te digo, terra de canto, rabanassorocossomo, nosso de canto. Se você ainda não tem discernimento, recebe aí agora, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não tem entendimento, que Ele venha abrir o seu entendimento, venha te dar discernimento, para que você veja com os olhos da fé as forças opostas que operam sobre o caminho daquela pessoa, para que ela não venha o quê? Ser livre para tomar a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Amém, igreja? Então, devemos perseverar nisso quando elas estão sob influência maligna, porque estão na ignorância. E a própria palavra ensina o quê? Que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância e que perecemos por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, conforme está lá em Oséias. Amém, igreja? Então, a intercessão, igreja, ela não pode ser feita uma vez e acabou, parou, acabou. Ela não vai acontecer assim, ela vai exigir de nós muito esforço. Amém, igreja? E para isso é preciso perseverar, para que a vitória seja ganha. Então, nunca se renda, nunca diga vou parar.
entendeu? Orei ali agora, acabei, não oro mais, agora é com Deus, não existe isso, você vai ser movido a orar enquanto Deus permitir que você ore, amém, igreja? Então, porque para remover os obstáculos que impedem o poder de Deus operar em nossa vida ou na vida de outra pessoa, é preciso o quê? Determinação. Então, isso também você tem que prestar atenção. Olha, para remover os obstáculos que impedem o poder de Deus de operar em nossa vida e na vida de outra pessoa, é preciso que você tenha determinação, entendeu? Exemplo disso é o quê? É Lucas 11, verso 5, que diz lá: devemos importunar e persistir com determinação e intensidade com o firme propósito de alcançar uma resposta. Em Lucas 11, verso 5, vamos lá, Lucas 11, verso 5, se não me engano, fala sobre o importuno, né? Como é que é o nome? 11, verso 5, a parábola do amigo importuno, né? Verso 5, disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Então, isso é o que? Você está importunando, verdade? Mas você deve importunar, deve persistir com determinação e intensidade a fim de alcançar um propósito, verdade ou não? Então, isso é usado, entendeu? Como que? Como um modelo de perseverar na intercessão, entendeu? É uma determinação, entendeu? Para remover obstáculos que impedem o poder de Deus de operar em nossas vidas e na vida de outras pessoas. É preciso determinação. Eu determino na autoridade do nome de Jesus que esse espírito que está usando essa pessoa, espírito tal, que você vai ter o discernimento, vai ter o entendimento de chamar ele em nome do Senhor Jesus, que bata em retirada e saia e a deixe livre para que venha ouvir a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, muitos hoje estão aí, meus irmãos, em igrejas, entendeu? Sentados, enterrando talentos, entendeu? Já estão discipulados, já estão capacitados e preparados, porque a palavra diz o quê? Ide e pregai a toda criatura. Não é para ficar dentro da igreja não, esquentando o lugar não. Você tem que se congregar, entendeu? Você tem que se dizimar, amém? Porque existe o dízimo, porque você roubou a Deus, amém, irmão? Então você tem que devolver para ele aquilo que você tirou dele, e só vai existir restituição na sua vida se você devolver para ele aquilo que você tirou. Então muitos de nós, pastores, somos chamados de ladrões, verdade ou não? Mas existem também os ladrões oportunistas, amém? Os pastores disfarçados de ovelhas, mas são lobos escarnecedores, e a própria palavra ensina o quê? Eis que te envio como ovelha em meio de lobos escarnecedores. Diz também que vai levantar o quê? Uma nação. Vou levantar nações pequenas para envergonhar os que estão aí grandes. Quantas igrejas grandes, irmãos, existem por aí que nem sabe que você que está aí, ó, sentado, entendeu? Enchendo a igreja, tá cheio do Espírito Santo aí e não tá indo fazer o ID, porque assim pergunta terra, decanto, labraçu, decanto Jesus para você neste momento, e de pregar a toda a criatura em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Farei uma pausa neste momento e agradeço a todos e voltarei em nome do Senhor Jesus ministrando o Espírito Santo na intercessão. Amém, igreja?